Eu estou aqui e você está aí. Essa é mais uma edição do Fala Bueno comigo, Juliana Bueno. O que é, tio Ricardo, sem xingar, sorrindo e feliz? Curte, dá um like, compartilha. E segue a gente no nosso canal. E vamos agradecer os nossos queridos patrocinadores e fiéis. Desante Semijoias, Pinava Embalagens, Adrilu Semijoias, Sander, o melhor sorvete da região, King Colchões, Segsan Energia Solar, Pizzaria Bela Capri, 3 Vias Corretoras de Seguros, Casa de Carnes Boa Vista, Farma VIP Princesa e Bom Jesus, Digital IU, Colégio Brinque Bem e Escola de Paz. Nesta edição, a gente está com uma pessoa aqui que eu já conheço há algum tempo, uma pessoa que eu aprendi a ter um carinho, um amor e uma admiração. É uma amiga muito especial, que é de bem com a vida, fala pelos cotovelos, fala até mais do que eu, gosta de falar e tem também uma energia assim positiva e é autêntica como eu. Seja bem-vinda, Cibele. Obrigada, Ju. Muito obrigada. Conta para o pessoal quem que é a Cibele. Eu conheço um pouquinho, mas talvez as pessoas não conhecem nada. Bom, eu sou exatamente o que a Ju falou, mas eu sou a Cibele Zangirolamo, sou terapeuta holística e comportamental. Eu tenho um espaço de terapias que se chama Espaço Bem-Estar Terapias, onde nesse local tenho outros profissionais como massoterapeutas, a estética avançada, a psicanálise, temos o pilates, cabeleireiro. É um lugar onde você cuida do físico, mental e emocional. Tem quase tudo. Quase tudo. E mais um pouquinho. Mais um pouquinho logo teremos. Ai, que bom. E a gente vai falar aqui um pouco sobre comportamento, né? Sim. O que você definiria o que é um comportamento? O comportamento ele é um conjunto de comportamentos. É até engraçado falar assim, mas é exatamente isso. Comportamento é um conjunto de comportamentos, onde cada indivíduo ou um grupo de pessoas e indivíduos agem de alguma maneira. É como você age. Está ligado à parte emocional, social, cultural, religiosa. São comportamentos que vamos criando, que geram comportamentos na nossa vida. E como que eu defino o que é um comportamento bom, comportamento ruim? Bom, isso é polêmico. Por isso que eu perguntei. Porque se eu colocar assim, olha, Juliana, esse comportamento, ele é bom. Você vai falar, não é, isso é ruim. Não tem um comportamento definido como bom e um comportamento definido como ruim para cada indivíduo. O que tem é aquilo que é um comportamento bom para mim e ruim para mim. Que às vezes na sua visão, na visão do outro, é contrária. Mas óbvio que existem alguns comportamentos que não são aceitos socialmente, humanamente. Sim. Então, esses são considerados ruins, mas eles são bem pesados, não tem nem como aceitar. Mas o comportamento bom está ligado à autoestima, amor, autenticidade, a autoconhecimento. E um comportamento ruim está ligado à falta de tudo isso. Há estados onde a pessoa tem uma depressão, tristeza, porque daí fica difícil ela agir de uma maneira boa na vida. Sim. E como que você... a pessoa te procura na terapia comportamental? Ela te procura assim, levando qual queixa? O porquê que eu vou procurar uma terapeuta comportamental? Porque como ela está agindo na vida dela, não está dando certo. O padrão de comportamento que ela criou não está fazendo com que ela não flua na vida. Ela não consegue fluir, ela não consegue se manter numa relação saudável, ela não consegue socializar, ela não consegue mudar de trabalho, porque são comportamentos de medo, de traumas, algumas fobias que foram adquiridas durante a vivência dessa pessoa. A pessoa me procura porque ela tem dificuldades comportamentais, porque ela já criou um padrão negativo para ela. E você acredita que esses comportamentos, eles derivam das crenças? Sim, as crenças não religiosas, né? Mas as crenças limitantes, né? E a gente aprende isso muito cedo, né? Lá na infância. Sim. Eu estava hoje ainda na faculdade e a professora estava falando sobre isso, sobre crenças centrais. E a gente vai trazendo, né? Um exemplo que ela usou
são padrões, né? Então, por exemplo, a gente fala aquela teoria linda, não tenho preconceito, eu não sou preconceituosa, não sei o quê. Só que a crença, ela já está tão incumbida na gente, a gente não percebe. Então, um exemplo que ela deu é assim, que às vezes até a própria TV faz. Você tem um preconceito? Não, imagina, né? Porque daí você tem toda aquela teoria linda. E aí passa assim um casal de uma pessoa bem idosa e uma pessoa bem jovem. E aí, o que você acha? Deve ser pai e filho. Não, é um casal. Aí você já dá aquele, né? Então, quer dizer, tá incumbido um certo preconceito, Sim. né? Não estamos aqui nem discutindo se está certo ou se está errado. Mas vem o quê? Das crenças que foram criadas, crenças culturais. Então, assim, eu acredito também que isso vá, né, formando o nosso comportamento. Sim, e na terapia você acaba entendendo que você tem essa crença. Porque muitas vezes você chega lá para o terapeuta e fala, não sei o que está acontecendo comigo. Mas você não está conseguindo ver o que está acontecendo com você. Sim. Aí na terapia a gente faz a análise e começa a mostrar para a pessoa. Olha, esse caminho que você faz aqui, 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 esse padrão repetitivo de comportamento, está te ajudando onde? Então a gente precisa fazer uma mudança. E às vezes a mudança que é feita não é a melhor. Sim. Porque às vezes não está com congruência com os valores da pessoa, não está sendo tão fácil para a pessoa aceitar, flexibilizar, porque ela vem com crenças raiz, com crenças centrais que são difíceis de mudar. Possível? É possível, mas é um processo de muito treino. Muito treino. E árduo, né? Porque a pessoa tem que aceitar, acho que ela tem que enxergar, você vai levar a pessoa a, né, ter essa visão. E ela tem que aceitar essa mudança também, né? Desde que ela queira, para mudar, para melhorar. Porque muita gente procura terapia e não tá nesse esforço de mudar, Ju. Ela acha que é um botão, né? Ela vai chegar lá, você vai apertar o botão reset, vai tudo, puf, voltou. Sim. Agora, opa, é um ser humano normal, um ser humano perfeito. E não é assim, Não né? é assim. Não é um miojo que fica pronto em 3 minutos. Bem que podia ser, né? Bem que poderia ser. Bem que podia ser. E você acha que, assim, como que eu vou moldando uma criança? O que você indica? Não, olha, vamos por esse caminho, vamos por aquele. Bom, para moldar uma criança, para ela ser um adulto melhor no futuro, existem várias coisas que podem ser feitas. Primeiro, o ambiente. Tudo é o nosso ambiente. Nós somos o ambiente onde nascemos, onde crescemos e todos os ambientes que nós vivemos. Sim. Nós somos feitos disso. Por quê? Comportamento, ele não é só aquilo que eu herdo da minha família ou das pessoas que me criaram, né, na minha infância. Também eles vêm da parte social. E a parte social ela é muito grande. Ela tem a família, que são os tios, primos e tudo mais. Tem a escola, os professores, os nossos coleguinhas. Tem, às vezes, a rua que a gente mora, os nossos vizinhos. Tem a parte, se você frequenta uma instituição religiosa, tem essa parte também religiosa. Então, os ambientes são muitos. A gente precisa fazer as melhores escolhas de ambientes. Se você tem um filho e você quer que esse filho, essa filha seja uma criança de padrões comportamentais muito positivos ou os mais positivos possíveis, primeiro olhe o ambiente. Que está inserido. Exatamente. E o ambiente, quem faz é o adulto. É porque a criança, ela não sabe, né? Ela está se adaptando àquilo, né? Ela está tendo aquilo. Exatamente. Então, o adulto tem que ver. É muito o que eu falo assim, né? Se você está... nem vou usar esse termo, que vai ser polêmico, mas quem convive comigo sabe. Mas é bem aquela frase, diga com quem tu andas, que direi quem tu és. Sim. Né? Se você é mais branda, se você tá com um pessoal que só pensa em comer comida saudável, você até vai comer algo muito gorduroso, mas você vai começar a se sentir incomodado, né? Porque você vai ver que você não tá fazendo parte daquilo, né? O pessoal ali todo saudável. Então, ou você vai se adaptar, acredito que aquele ambiente saudável, que eu acho que é o mais provável, porque todos estão, ou você vai se afastar. Sim, nós vamos com a maioria. Geralmente vamos com a maioria. Então, por isso que a gente tem que saber com quem que a gente tá andando ali, com quem que a gente tá... Hoje me aconteceu, até compartilhei no
no Instagram, no Store, é que essa edição vai acabar indo depois, se procurar no Store não vai achar, Não vai achar. né? Mas eu com as minhas meninas, a gente treina todo dia cedinho na academia. E quase todo dia, mas hoje assim, foram 3 pessoas em momentos diferentes, vieram me elogiar. Ai, suas filhas são uma graça. Ai, parabéns pelas filhas que você tem. Ai, aquela coisa. A gente, como mãe, a gente gosta. O ser humano gosta de elogio, Sim. né? Faz bem pro ego. E aí, né, agradeci e tal, mas tranquilo. Aí uma das pegou e falou assim, nossa, mas elas vêm, elas treinam, a gente vê que elas gostam, não é uma coisa forçada, não é nenhuma coisa para se aparecer. Que hora que vocês acordam? Eu falei, a gente acorda 4 horas da manhã. Ela regalou um olho. Ela falou assim, meu Deus, mas como você faz isso? Porque quando meu filho ia para a escola, eu não conseguia acordá-lo às 6. Aí eu falei, é disciplina. Então, assim, para mim foi uma resposta muito simples, porque são regras, são disciplinas. É o ambiente que elas vivem, que tem hora para acordar, tem hora para dormir, tem o que fazer. E o que me assusta hoje, Cibele, é assim, o que é para ser normal? O que é normal? Eu ter que acordar, eu ter que cuidar do corpo não é pelo estético, né? Mas é da minha saúde. Eu ter uma boa alimentação, eu estar bem para ir trabalhar, minhas filhas estar bem para ir para a escola, não é? Não que a gente não sente uma preguiça, não sente uma dor, não é isso, mas o positivo é sempre maior. E assim, isso teria que ser o normal e não ser um espanto. Né? Então eu fiquei assim, pensando, falei, poxa, eu que tô sendo fora do normal, que era para ser o normal, né? E isso acho que vem muito da questão do comportamento, não é? Exato. E aí eu posso falar para você que você entende como um padrão de comportamento positivo. E provavelmente essa mulher que conversou com você arregalou os olhos quando você falou que acorda às 4 da manhã, pode ter entendido até como um padrão negativo. Por que tão cedo? Tirar a criança da cama. Mas fiquei, gente, a gente precisa repensar os nossos... Precisa. O caminho que a gente está andando, né? Os comportamentos que a gente está tendo, porque é o que vai refletir nos nossos filhos. É a mesma coisa assim, o hábito de ler. Eu amo ler. As minhas filhas não têm o hábito, mas eu acredito que tudo se cria, tudo vai, então eu pego no pé. Agora, se a pessoa vê, né? Você está ali convivendo com uma pessoa que fica o dia inteiro na televisão, o que vai criar o hábito? De ver televisão. Entendeu? Então, acho que a gente tem que realmente ir buscando, ir vendo os melhores comportamentos. Quais dicas você dá para as pessoas? Essas dicas você pergunta sobre crianças, ambientes? Ambientes, o que você quiser. Tá. Para ter um bom comportamento, para a gente ter melhores seres humanos nessa terra. Bom, então, a dica que eu dou, dicas que eu vou dar para as pessoas sobre comportamentos melhores e positivos, primeiro você tem que saber o que você quer. Falar mais pro adulto, né? Porque o adulto já tem essa... Ciência, né? Consciência disso. Saiba o que você quer primeiramente. Você quer que tipo de vida? Uma vida saudável? Então, você vai escolher ter hábitos saudáveis, como você está escolhendo acordar já de manhã e fazer uma academia, cuidar de saúde, e depois cuidar de uma alimentação e ir para o trabalho. Então, escolha o que você quer para você, como você quer viver, como você quer viver seu futuro, como você vai estar daqui 1, 2, 5, 10 anos. Escolha, entenda o que você quer. A gente já tem um objetivo. Tendo um objetivo, a gente cria rotinas. Sim. Em cima disso. Aí, se você vai criar rotinas, provavelmente, se você tem um companheiro, uma companheira, filhos, você vai ter que encaixar isso. Sim. Você começa a criar um ambiente. Criou um ambiente, você começa a aprimorar esse ambiente. O que mais você pode acrescentar para melhorar um padrão de comportamento, para ter um padrão de comportamento positivo, bom para você e bom para quem você convive. A partir disso, tudo que você vai praticando vai gerar uma constância. A constância gera disciplina. E aí você tem um sucesso num padrão de comportamento repetitivo, saudável e positivo. Não é fácil, né? Não. Falar que, nossa, todo dia é simples, não. Mas é a rotina, é a persistência, você tá ali, não. Só que você tem que ter o foco lá na frente. Exato. Né? Tem que saber o que você quer. E tudo bem, um dia você não acordar às 4 da manhã porque você sente que seu corpo tá pedindo, vai ficar até às 6.
e faltar, tudo bem acontecer isso. No outro dia, você vai lá e faz. Quando a gente fala sobre mudar um padrão de comportamento, as pessoas acreditam que elas têm que viver aquilo pro resto da vida. Não, de jeito nenhum. Você vai começar a viver e se você estiver gostando, você vai aprimorar. E se você não estiver gostando, você vai retroceder e vai mudar. Sim. Essa pergunta, ó, é do Xande, hein, tio Ricardo, do nosso editor, hein? Ele que perguntou. Existe uma fórmula mágica para a gente quebrar os padrões de comportamentos? Eu queria ter essa fórmula para vender. Não existe uma fórmula mágica. Até porque cada indivíduo a gente trata de uma maneira. Então, existem fórmulas especiais, sim, para a vida daquela pessoa. Uma coisa, Ju, é eu cuidar de você, para uma mudança e melhoria no seu comportamento, e cuidar do Ricardo, do seu marido, do tio Ricardo. Tio Ricardo. Só que não pode falar tio Ricardo, a Madinha não deixa, né? Não deixa. Então, do Ricardo. A Madinha, ela assiste, ela fala que não posso ficar chamando ele de tio Ricardo. Porque é só dela? Não, porque ela fala que é meu marido, não posso falar tio Ricardo. Ela fala que não é legal. Mas sabe que tá certo? Lá, agora ela vai mudar nosso comportamento. Madinha falou, mas e tá a Cibele reforçou. É que quando você falou Madinha, eu achei que você estava falando de alguma criança. Não, é a madrinha, que a gente fala Madinha. Então, tá certo, porque ele não é... Ele pode ser o tio Ricardo aqui na escola para as crianças, mas ele é o seu marido. O marido, então agora vamos começar a falar marido. Marido Ricardo, da Juliana. Extenso, marido. Então, quando eu for cuidar do Ricardo, eu vou olhar para as crenças limitantes dele, para os padrões negativos dele, e a gente acaba olhando uma melhor rotina, uma melhor maneira, onde ele consiga ter uma constância para mudar esse padrão. E mesma coisa eu vou fazer com você ou com qualquer outra pessoa que me procurar. Então, não tem uma fórmula mágica, não tem assim uma regra, olha, como uma receita de bolo, a base de um bolo é isso, 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 e você só mudou o ingrediente principal do bolo. Geralmente é assim que faz, né? É, assim que a gente queria que fosse, né? Mas o comportamento, o cuidado do indivíduo não é dessa maneira. Então, tem que ser analisado, tem que ser estudado e ver o que está acontecendo. Mas o principal é entender por que você está reclamando disso. Por que isso é ruim para você? Aí a gente começa a fazer uma análise regressiva, olhando o ponto que ela está aqui para tudo que aconteceu na vida, que fez com que ela tivesse esse padrão de comportamento que está negativo para ela. Depois a gente entende, e é legal que quando a gente entende, olha só, veio dali, às vezes nem é da gente. A gente herdou dos nossos pais, a gente herdou de alguém com quem a gente conviveu, ou simplesmente a gente comprou a verdade de alguma pessoa, de algum grupo social, como se essa verdade também fosse nossa, e muitas vezes não é. Aí já vou entrar para falar de identidade, se eu for aprofundar nisso, né? Pode falar. Pode? Pode falar. Eu só vou, então, concluir esse pensamento. Quando a gente entende isso, a gente já resolve 50% da nossa dificuldade com esse padrão negativo de comportamento. E depois a gente começa a substituir por aquele padrão de comportamento mais positivo possível para você. E aí é treino. É todo dia trabalhando nesse novo padrão. O antigo, ele vai voltar, porque você está acostumada a fazer aquilo. Teve quem que falou para nós? Marido Ricardo. Isso, Ju. Quem que falou para nós que para virar hábito, teve alguma entrevistada, você tem que fazer 40 vezes a mesma coisa. Nossa, foi a Sara? Não recordo. Foi alguém que comentou isso, porque às vezes a gente quer mudar, só que como você disse, o antigo eu retoma, né? Mas Sim. por quê? Você não fez várias vezes. E ela comentou com a gente, nossa... Falou até da alimentação, isso daí que teria que ser mais pra você... Ou foi a nutricionista? Olha minha cabeça, como é que tá, hein? Mas uma das nossas entrevistadas comentou isso, que para virar hábito, você tem que fazer pelo menos 40 vezes a mesma coisa. Aí já virou um hábito. Olha, Ju, se fizer 40 vezes, realmente muda? Eu não sei te dizer. Mas eu acredito que talvez seja menos ou muito mais que isso. Sim. Porque é difícil colocar regras.
somos Senão a muito... pessoa vai ficar contando, né? Bom, É. eu tenho que beber água, vou beber igual. Ah, agora criei hábito de beber água. Não, não é assim. Mas deve ser uma projeção ali Sim, que tem, uma né? projeção de resultados mais positivos, Sim. provavelmente. Que é bom deixar bem esclarecido isso, que senão, se eu fizer 40 dias de um novo comportamento, Pronto, eu já mudei. fui curada, né? fui curada, na graça de Deus. Não, não é bem assim. Às vezes aquilo que você não reproduz há muito tempo, há muitos anos, dispara um gatilho, alguma situação, Sim. e você vai para aquele comportamento negativo que você não quer mais trazer ele. Mas ele acaba vindo à tona. E, de certa maneira, o comportamento negativo te ajudou para alguma coisa. Sim. A gente não cria padrões de comportamentos negativos para ser ruim para gente. Não. A gente Eu cria acho uma defesa, né? Uma autodefesa. defesa, sobrevivência. Às vezes é a maneira que a pessoa consegue se colocar, ter respeito. Então, sempre se cria, ou porque você aprendeu com alguém, ou para uma sobrevivência, uma proteção. Instintos primitivos, né? Sim. Que nós temos. Então, pode criar para isso. Então, ajudou até aqui. Mas, às vezes, aquilo que foi muito bom, aquele comportamento que foi muito bom, em relações passadas, em situações passadas, hoje não está sendo mais. Não é mais aceito, não está tendo mais congruência com os seus valores, que valores mudam. Sim. Então, a pessoa começa a entender que aquilo ajudou até aqui, agora não ajuda mais. Então, às vezes, ele volta para ajudar a pessoa, o negativo volta para ajudar a pessoa no futuro, em alguma situação que ela precisa. Mas isso não quer dizer que ela vai voltar a ser o que ela era e ela não gostaria mais de ser o que ela era. Mas pode voltar, pode acontecer. Mas de um jeito para ajudar. Porque tem esse lado. Não é porque é um padrão de comportamento negativo que ele vai ser negativo para sempre. Que ele sempre foi negativo. Para a pessoa que vive isso, ela tira um benefício. Sempre que você tem um padrão de comportamento negativo, que você tem um benefício, vai ser muito difícil você soltar ele. Sim. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo de escola. Eu tinha uma professora, eu acho que era no 3º ano, há muitos anos atrás. Lá atrás. Num sim. passado muito distante, uma professora do 3º ano, acho que era o 3º ano, 4º ano, ela gritava na sala de aula. Jesus, Pra todo mundo ficar quieto. Era muito normal antigamente, né? E batia na mesa, assim, tinha professor que quebrava a régua na mesa. Jogava apagador. Jogava apagador na cabeça, era mesmo. Não jogava na cabeça, jogava na parede. Ai, tinha uns que jogava na cabeça. Giz, então, era... E ela só sabia gritar pra gente ter atenção. É difícil, eu entendo. Hoje, como adulta, quando naquela época eu não entendia isso, mas hoje, como adulta, eu entendo que é difícil para o professor centralizar a atenção de todos os alunos de uma sala de aula para ele. Até porque eu posso gostar da matéria que ela está passando, o outro não. Né? Então, a gente já vai dividindo em grupos. E eu geralmente não gostava muito das matérias escolares. Então, eu era do grupo, que daí a gente Do tem os fundão. grupos, do fundão e da baguncinha. E ela sempre gritava, e sempre que ela gritava, gerava um susto. Era aquele, né? Aí esse susto fazia a gente ativar um gatilho, porque muitas vezes na casa, os pais, família, tinha gritos, mas eram gritos violentos de agressão e não de chamar atenção. Só que às vezes a criança não entende a diferença. A diferença do atenção e da agressão. E a gente entende que aquela professora é ruim. Na verdade, Ela não é boa. E não é. É como ela pode ser a pessoa mais maravilhosa do mundo, mas esse comportamento negativo de gritar para se ter atenção, embora seja positivo para ela, gera algo ruim Negativo no outro. E pode ser que ela nunca solte esse padrão porque ela tem sucesso. Todo mundo fica quieto com Pra medo ela dela. resolveu, né? Ela resolveu. Então, são padrões que trazem benefícios. Nesse caso que eu estou contando dessa professora que eu tinha, quanto mais ela gritava, mais benefício ela tinha. Porque ela adiantava a aula, todo mundo fazia lição, e como ela era brava, a gente sabia que ela ia gritar, jogar um apagador na parede, todo mundo trazia lição certinha. Ela não chamava Vera, né? Não, eu não Porque lembro o nome dela. Todo mundo tinha uma Vera brava, não tinha? Todo mundo fala que tinha uma dona... Acho que era o nome da época, mas todo mundo que você conversa... Ah, é Dona Vera. Dona Vera era brava. Eu não lembro. Eu lembro dela. Ela era alta, loira, com o cabelo todo cacheado. Acho que ela dormia de bob. E ela era fumante, porque ela já tinha a voz bem rouca. Ela já era mais senhora. Mas eu não consigo lembrar o nome dela.
Quem sabe ela tá assistindo, ela vai falar, era eu mesma. Ah, Gil, faz muito tempo. É, Se ela estivesse assistindo lá do além. Ah, Jesus. Vai que a gente faz uma ligação daqui pra lá. Não precisa. Não precisa. Não quer que ela dê um grito? Não quero ouvir os gritos dela de novo, não. Nem ouvir um apagador sendo jogado na parede. Hoje você não pode nem falar não. Você não precisa não gritar com o aluno. Se você falar não, você já tá sendo, né? Sim. Devido às permissividades da educação de hoje em dia que a gente está tendo essa geração. Como a gente vem falando assim de padrões, né, de ambiente que as pessoas moldam, e é interessante que eu vivenciei uma coisa assim, outro dia eu tava, nem sei fazendo o quê, aí minha filha falou assim, eu odeio fazer baliza. Eu só fiz assim pra ela. Falei, você não dirige? Como que você odeia fazer baliza? Mas eu odeio. Eu falei, peraí, você tá reproduzindo algo de alguém? Falei, não é de mim. Primeiro que eu não gosto de dirigir. Mas assim, eu nunca falei que eu odeio fazer baliza, até porque se eu tiver, eu faço e tô nem aí. Mas quer dizer, ela reproduziu de alguém. Porque ela não tá vivenciando isso, né? Ela aprendeu com alguém. Com alguém. E talvez, e a forma até que ela falou, você vê que é um agressivo, assim, é um... eu odeio, né? Quer dizer, odeio o quê? Nunca dirigiu? Nunca dirigiu. Ainda faltam alguns anos para isso. Entendeu? Mas é o quê? É um padrão de comportamento. Eu Sim. preciso expor algo. Ou talvez eu não tenha o que falar agora, eu vou soltar e solto uma dessa. Ô, Ju, você falou da baliza, né? Se você nunca falou isso, ela tá sempre com você e ela... sem ter idade para dirigir ainda faltam alguns anos, ela já tá falando, eu odeio fazer baliza. Talvez ela ouviu isso de uma pessoa que colocou de uma maneira tão ruim, tão difícil, tão negativa, que provavelmente foi a Lorena ou foi a Laura? A Laura. Provavelmente a Laura, quando for tirar a carta... pode dar uma travada. Ela pode travar, ela pode acreditar... que é ruim, que ela que odeia. é ruim, que não é bom, que faz mal. Ou que ela vivencia a mãe dela fazendo baliza também. Né? Será que é o medo? Isso, né? Será que ela tá assim, botando pra Ju, fora? você tem certeza que você não tem nada a ver com isso? Não. Pode ser que seja isso. Olha, eu não gosto de dirigir. Eu falo que a hora que eu ficar milionária, a primeira coisa que eu faço questão é um motorista, não é nenhum carro. Né? Eu não gosto de dirigir, mas dirijo. Mas eu nunca verbalizei isso. Eu odeio. Não, porque eu faço. Deve ser medo dela. Acho que é o medo dela, Pode ela não ser tá o sabendo medo. verbalizar o medo. Mas é um medo que ela tá criando por antecedência de algo que ela nem tem um conhecimento. Aí isso a gente pode falar sobre a identidade. Porque ela tá comprando uma verdade do outro. Isso Que não é uma não é experiência dela. Ela não vive isso, ela não tem essa experiência. Então, como o outro fala que isso é ruim, que isso é odioso... Existe a palavra odioso? Não sei. Tá, vou vai existir procurar no agora, Google. nesse podcast. A gente criou. Tudo pode, é tudo, isso tudo pode. Então, Procura como no ela Google, vê tio como Ricardo. algo que ela odeia, ela comprou pra ela, até ela viver isso e ver que pode ser uma verdade ou não. Mas ela já está gerando uma identidade em cima do que o outro está colocando pra ela. Sim. Ou em cima, às vezes, talvez ela viu alguma situação, algum filme, alguma coisa assim. Ou ela fez um estudo sobre a parte mais difícil em tirar uma habilitação, é a baliza. Então, ela já está tomando para ela como uma identidade de verdade. Sem ter uma experiência. Sem perceber também, né? Sem perceber. E muitas vezes a gente compra essa identidade. Por exemplo, se eu fico falando, Juliana, você é feia, você é maravilhosa, mas quanto mais você escuta alguém falando você é feia, eu tô usando uma coisa comum, Vai entrando porque no subconsciente da gente. vira né? uma verdade. Você não vai se ver como bonita, você não vai se ver como alguém legal, você não vai você vai ficar cada vez mais, não introvertida, fugiu a palavra. Odioso tem, tá? Odioso tem? Odioso tem. Então a gente de não... ódio, indignação. Que bom. Que pena, não inventei uma nova Não inventou. palavra. Não vai ser recompensado. Não vai por ser isso. dessa vez. Não. Fica excluída. E aí você não socializa, você não se relaciona, você não vai por o mundo. Que você se acha incapaz, né? Porque o feio vem muito mais coisas por trás, então abrange muito mais coisas. Da mesma maneira que você é linda, você é linda, você é linda, embora seja muito positivo e muito bom, pode gerar em você
comportamentos de perfeccionismo, comportamentos e sempre eu tenho que ser a melhor, a mais bonita. Sim, e uma competição negativa. E sem intenção, sem a pessoa entender que ela faz isso de uma maneira negativa. Ela faz simplesmente para manter aquele título que foi dado a ela. Sim. E ela compra exatamente como uma verdade e além. Então, começa a desenvolver outros comportamentos dentro de uma situação, de uma coisa que aconteceu. E é bem verdade isso que você está falando, essa questão assim de você aceitar a sua identidade, você achar quem é você viver você. Sim. Né? O meu eu, quem sou eu, né? Se eu sou gorda, se eu sou magra, se eu sou alta, se eu sou baixa, mas eu sou eu me aceito, eu sou feliz. Então, assim, eu não tendo os padrões de beleza que é criado na nossa cultura, mas eu estando bem, as pessoas vão enxergar uma beleza, né? Porque ela não vai ficar só presa naquilo, porque você tá tão bem que você transparece a sua identidade, que ela vai te olhar, você é mais bonita que a Barbie, assim, comparando por um padrão, né, que é criado. Então, a pessoa ela tem que saber realmente quem ela é. Né? E tomar posse disso, e acreditar. E não é só o externo. Sim. O externo é aquilo que a gente mostra para o mundo. Isso é muito bom, a gente precisa, é o nosso cartão de visita. Mas isso não é o tudo. O que define quem você é. É, porque às vezes você olha uma pessoa tão linda, linda mesmo, né? Só que a hora que abre a boca, aí você vai perdendo toda aquela beleza. E tem pessoa que se você olhar muito, ela é feia fisicamente. Mas a hora que ela abre a boca, ela tem assim, né? Uma certa elegância, um certo... Você falou assim, gente, uma que simpatia, pessoa linda. Uma cultura, um conhecimento, um carisma, um carinho, um jeito de se colocar, que aquilo embeleza ela. Mas as pessoas olham muito para o externo. Sim. E o externo é o de menos. É importante? Sim, mas é o de menos. Não define quem você é. O que define quem você é quem você sabe que você é. E isso não está aqui na frente. Não é essa casca que nós temos chamada corpo. É o que nós temos por dentro. É o nosso intelecto, é a nossa sabedoria, a nossa cultura. São as nossas posições e posicionamentos com a sociedade, com família, o nosso jeito de doar e também de se impor e falar o não, são atitudes, é muita coisa envolvida. E quando eu sei, um exemplo é você, eu sou assim mesmo, eu falo aquilo que eu penso e isso doa quem doer. Pronto, se eu quiser gostar de você, eu te aceito como você é, porque você já está impondo, se posicionando com isso. E se eu não quiser gostar de você, eu saio. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu vou continuar vivendo. E eu posso falar que esse padrão seu de comportamento, de se colocar assim, é ruim, negativo, na minha visão. Como eu posso falar que é ótimo, é positivo? Então, voltando lá no começo. Ela não tá fazendo terapia comigo, hein, Ricardo? Por favor. Não tem como a gente definir individualmente o que é bom e ruim num padrão para a pessoa. Sim. É como ela entende como bom e ruim. Então, a gente só trata na terapia o comportamento, padrão negativo de comportamento que ela traz, que ela está reclamando porque não está ajudando ela na vida. Sim. Eu sou bem assim mesmo, né? Eu tento me controlar, eu juro que eu tento. Não tenta não, Ju. Mas aí me faz muito mal. Você nem faz esforço, você é assim e pronto. Mas aí me faz o mal, porque aquilo vai me corroendo, vai assim. Aí eu tenho que falar. Aí eu falo, entendeu? Porque eu não consigo, né? Então, às vezes eu falo, nossa, poxa, será? É claro que a intenção não é falar para magoar as pessoas. Sim. Não é isso, né? Que eu sou a dona da verdade, eu tenho a verdade. Mas eu acho que as coisas têm que ser claras. Né? Se eu não gosto do azul, você tem que estar ciente que eu não gosto do azul. Você pode gostar e tá tudo bem, mas não vai me obrigar a gostar. O problema é que as pessoas fazem isso. Eu não gosto do azul. Mas aquela casa é toda azul, então eu tenho que... Não tem que gostar. Eu vou na tua casa, eu vou respeitar a tua casa azul, mas nem por isso eu vou passar a gostar de azul. Exatamente. Entende? Acho que isso é respeito, né? Isso é aceitar a identidade do outro. Eu respeito, mas não quer dizer que eu vou querer ser igual, que eu vou querer fazer igual. E aí que estão as diferenças. Mas se essa identidade é boa e positiva para você, o que a gente faz? A gente modela. Sim. Porque a gente cria os nossos comportamentos para chegar na nossa identidade através dos ambientes. Sim.
Aí tem aquela frase, né? Nós somos a soma das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Ah lá, eu falo isso, né, marido Ricardo? Direto, né? É verdade, marido da Juliana. Marido. E realmente é, né? Com quem eu sempre uso o exemplo. Se você anda com 5 pessoas ricas, você pode ser a pobre. Mas um dia você pode se tornar a sexta rica. Sim. Agora, né, usando aqui termos, não é questão de valor financeiro. Se você anda com 5 ciclistas, você pode nem ter uma bicicleta, mas a tendência é você arrumar uma bicicleta e se tornar um ciclista. Tô quase falando... começando a correr por causa da Cris. Ah lá. Então, eu falei pra ela, porque ela vai pra maratona agora, Sim. né? São 42 quilômetros. Acho que é 42. Se eu não me engano, né? Eu também corro 42, eu falei pra ela, você não é nada. Eu corro 42 quilômetros em 42 dias. 1 quilômetro por dia. Não corro, marido Ricardo, todo dia 1 quilômetro? Todo dia eu corro 1 quilômetro. Então, assim, o problema é dela, se ela vai correr em um dia. O desgaste é dela. Podia economizar, né? Fazer Podia aos poucos, né? Parcelar, Casas Bahia. Mas é o quê? É o que eu falo muito isso, né? Às vezes a pessoa vai ficar só olhando na Cris, que é uma graça de pessoa. Maravilhosa. Mas assim, tá, legal, ela consegue. Mas não é porque ela consegue que eu vou me diminuir. E eu já me sinto muito satisfeita, porque eu corria todo dia, mas eu não sabia quanto era. Daí um dia eu pus ele pra marcar. E ele falou, ó, tá dando 1 quilômetro. Então eu fiquei feliz em saber que eu corro 1 quilômetro por dia. Né? Então acho que sim, se a pessoa vai indo, um dia eu vou chegar nos 5, eu falo que tem uma mãe de aluno que todo dia ela posta 5 quilômetros pago. Eu falo, um dia eu chego lá, né? Assim, na brincadeira. Mas ela consegue, ela pode. Mas se você tiver uma constância e você realmente quiser isso, Sim. você pode estar correndo uma maratona com a Cris. Daqui uns 10 anos, Daqui porque uns 10 anos que eu vou treinando. Mas é isso que é o interessante, que as pessoas têm que entender. Então, assim, se eu tô correndo, ela corre mais, legal. Mas eu posso chegar lá. Né? Exato. Mas é com quem eu tô andando. Agora, se eu tô andando com uma pessoa que fica o tempo todo sentada no sofá, só comendo, só bebendo, a minha tendência... A sua vida vai ficar dessa maneira também, muito provavelmente. Então, é o ambiente ali, é o comportamento das pessoas. Então, não adianta você falar assim, ai, eu sou mais eu, não quero saber. Não. A gente acaba se envolvendo com o outro, né? O que o outro tá fazendo, o que o outro vai modificando, você vai... O Facebook que diz isso, né? Porque nós estamos preocupados ali o que está acontecendo com a vida dos outros, né? Sim, sim. É que hoje já é Instagram, fala pra ele. Sim, que já até passou o Instagram. Eu falei Facebook, vi que ela olhou estranho assim pra mim. O Facebook ainda é usado, Ricardo, mas migra pro Instagram. Ele nem entra, ele não conseguiu ainda, você acredita? Não conseguiu. Eu demorei pra aderir o Instagram, agora eu tô um pouco no... Mas já veio outras coisas, né? Pra você ver como que vai mudando e a gente tem que ir se adaptando. A gente precisa acompanhar os movimentos que estão acontecendo no mundo. É importante. Até porque, senão, como que a gente vai socializar? Sim. Eu não preciso conhecer e saber de tudo. Mas eu preciso, pelo menos, saber o que está acontecendo, entender um pouco. E ter o direito de falar, como ele diz, esse eu não gosto. Eu sei que tem, eu não gosto. Esse eu gosto, mas eu sei que tem. Né? Desculpa aí se eu gerei um preconceito pra você com o Facebook. Gerei um trauma. Quer marcar uma sessão? Eu acho que isso foi proposital pra ela vender uma sessão. Então, a gente reproduz, né? Olha, sem perceber. Como você disse, sem a gente perceber, a gente acaba trazendo, de certa maneira, um preconceito com as pessoas. Que a gente não entende que está sendo realmente um preconceito. A gente brinca muito com aquele pré-conceito, né? Você não sabe ainda, você já... Dá uma uma pré-ideia, um pré-conceito mesmo, né? Do que está acontecendo. Mas a gente tem que estar sempre atento, né? A essas coisas, as pessoas que... Eu, particularmente, não gosto de ficar perto de pessoas que só reclamam. Não tenho, perdão da palavra, saco, paciência, porque eu não tenho tempo para isso. Né? Então a pessoa assim, ela tem o direito de ter dor de cabeça? Ela tem, mas não vai mudar nada na minha vida saber que ela tá com dor de cabeça. Tal remédio passou. Né? Então não é falta de empatia, é falta de buscar o que fazer. As pessoas, elas não olham para soluções. Isso. As pessoas, elas preferem reclamar do que solucionar. Sim. Elas preferem viver naquela situação do que ter uma praticidade para sair daquela situação. Sim. Aí é um padrão
no meu ponto de vista, negativo, um padrão comportamental negativo que ela criou. E provavelmente ela aprendeu isso em algum lugar. Sim. Se ela não aprendeu isso em algum lugar, ela está tendo algum benefício. Uma carência. Porque se você reclamar pro Ricardo, Ricardo, eu tô com uma dor de cabeça, eu não vou trabalhar hoje. Se ele fala, não, benzinho, não é assim que você fala? Fica em casa. Fica em casa. Aí ele faz um café, te leva pra você na cama. Vê se amanhã ela vai ter dor de cabeça, hein, Ricardo? E você começa a reproduzir isso 2, 3 vezes na semana. Porque eu tô tendo Por que você vai curar a sua dor de cabeça? Por que você vai cuidar disso? Porque te traz benefício. É negativo? É. Porque você está parando a sua vida, você está, de certa maneira, sugando o outro, sobrecarregando. Como eu sei um pouco como vocês convivem, né? Você sobrecarregaria o Ricardo. Nem sobrecarrego, né, Ricardo? Por favor. E você tem um benefício com isso. Então, por que você vai mudar? Sim. Então, são padrões que, por benefícios e que por muito tempo se tem de comportamento, você nem acredita que pode ser mudado. Sim. E às vezes a gente vira um ciclo vicioso, né? Vira É assim. um ciclo vicioso. Negativo. É um ciclo negativo, mas eu tô tendo uma resposta que eu julgo positiva. Sim. Né? Mas eu não tô percebendo que eu tô caindo ali no vitimismo, que eu tô caindo ali naquela coisa de só querer atenção pra mim. E a hora que vê, as pessoas acabam se afastando. Porque por um lado, você vai estar falando no seu grupo de amigas, meu marido é ótimo. Quando eu não tô bem, ele vai lá e faz por mim, traz até um café na cama. Por outro lado, o Ricardo no grupo de amigos dele vai falar, não aguento mais. Olha. E aí o casal precisa conversar sobre, né? Sim. Mas isso pode gerar assunto para um outro podcast. Um outro podcast. Os padrões de comportamentos de um casal. De um casal, relacionais. Casais brigam? Muito. É normal? É normal. Então a gente não é normal, tio Ricardo? Não, a gente não é nem casal, viu? Não, a gente é companheiro. A gente é sócio só. Só sócio. O pessoal fala assim, mas vocês trabalham juntos, vocês não brigam? E ele fala, acho que não dá tempo da gente brigar. Mas o que acontece quando você tem um casamento saudável, uma relação saudável, é que tem discordâncias. Sim. Né? Porque você não tem que dizer amém para tudo dele e vice-versa. Você tem os seus gostos, o seu jeito e o Ricardo também. Vocês podem ter discordâncias. Por exemplo, esse microfone, eu quero preto. E você vai falar, não, eu quero... Rosa. Olha lá, tá vendo? Ele não comprou meu microfone rosa, mas a Lu Pagotto fez um charmezinho bem rosa bem aí. Rosa. Você conseguiu, se for esse o caso, você conseguiu solucionar uma coisa que poderia ser uma dificuldade para você. Então, Você não entrou em briga. Você pode ter tido uma discordância. A gente tem discordâncias. Isso é saudável. Sim. Porque é onde eu coloco aquilo que eu penso, eu me valorizo e escuto o que o outro pensa e valorizo. Mas, por um lado, precisa tomar uma decisão. Quem é que vai flexibilizar nisso? Quem? Sempre é eu, né? Não tá saudável, então, Ricardo. Não tá saudável. Avaliando, não tá saudável. Então, sempre tem uma flexibilização. Sim. Tem que ter. Paz é tudo na vida, sabia? Paz é tudo. Acho, Ricardo, que você precisa aprender a falar não. O casamento, no trabalho, é uma paz imensa. Mas a relação de vocês é muito positiva. Mas eu acho que assim, os dois enxergaram a identidade. Eu sei qual é a minha identidade, ele sabe qual é a identidade dele, e ele sabe qual é a minha e eu sei qual é a dele. Então, ele sabe respeitar os meus limites, eu sei respeitar os limites dele e tá tudo bem. E a visão de futuro de vocês é pro mesmo lado? Sim. A gente olha. Esses dias ele passou num lugar, ele mandou uma foto, ele falou, a gente precisava ver isso, né? Aí eu falei assim, não tô entendendo o porquê que você quer ver isso, mas tudo bem, eu tô dentro. Manda bala que eu tô dentro. Então, assim, a gente não critica. Não, mas não vai dar certo isso. Não, mas isso... Não. Tipo, ele tá vendo, ele tá tendo uma visão, ele acredita naquilo, vamos embora junto. Eu acho que o casal é isso. Os dois olharem na mesma direção. Né? Enquanto um tá enxergando, ele direciona. A hora que eu estiver enxergando, eu direciono. E não ficar essa disputa, como você falou. Né? De um querer disputar o lugar do outro. Discordâncias acontecem, mas flexibilidades precisam acontecer nas discordâncias. Sim. Né? Pra ali, o casal, né? Marido Ricardo.
Essa vai ficar pra história. Depois ele xinga, viu, nos bastidores. Ele não é essa calma, não. Tô brincando. Si, uma pessoa que te inspira. Ai, são várias, Ju. São várias. A minha avó me inspirou muito. Meu pai me inspirou muito. Olhando o padrão de comportamento, né? O grupo do CME tem muitas mulheres que me inspiram, você é uma delas. Não tô puxando saco, você sabe que é verdade. Pessoas que trabalham comigo. Ai, tem tanta gente, Ju. Eu não consigo escolher uma pessoa que esteja à frente. Essa pessoa é quem me inspira. É um conjunto. Porque eu pego um pouquinho de um aqui, um pouquinho de um ali, aprendo aqui, vejo um valor ali, e isso vai me inspirando e vai modelando quem eu estou me tornando. A gente vai olhando e fala, poxa, que legal, acho que se eu também fizer, vai ser legal, né? Eu acho que a gente tem que ter essa visão sempre pelo outro, né? E não achar que o outro é melhor que a gente. Não falar, poxa, ele conseguiu, eu também. Se o outro faz, eu também posso fazer, desde que eu queira. Sim. Se eu achar aquilo que agrega valor para mim, eu também acredito. Uma palavra. Amor. Uau! Um desejo. Realizar sonhos. Uma tristeza. Pai. Eu vivenciei com você. Um orgulho. De ter me tornado a mulher que eu me tornei. De ter chegado até aqui. Se você voltasse lá atrás e mandasse um recado para a Cibele aqui da frente? Eu falaria para ela que valeu a pena. Valeu muito a pena. E agradeceria muito por todos os erros e acertos. Os acertos me mantiveram no caminho e os erros me fizeram sair desse caminho, aprender e hoje poder estar aqui ajudando pessoas, porque eu consigo ter a empatia, eu consigo entender a dificuldade por ter passado por situações difíceis também. Sim. Formou quem é a Cibele Formou hoje, né? quem eu sou. Por isso que eu tenho muito orgulho de ser quem eu sou. E eu tenho orgulho de ser sua amiga. E eu tenho orgulho de ser sua amiga. Sim. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Seja Ju. sempre bem-vinda à nossa casa. Ai, deu um... Perdão, mas não vamos cortar, né? Porque aqui é o mais natural possível. Seja sempre bem-vinda. Acho que a gente ainda tem muito assunto para a gente gravar. E eu acho que é isso. A troca de conhecimento, né? A troca de carinho, de amor, é o que o pessoal precisa lá. Muito obrigada, Ju. E essa foi mais uma edição do Fala Bueno. Vamos lá, dá um likezinho, se inscreve em nosso canal e vamos agradecer os nossos fiéis patrocinadores. Desante Semijoias, Pinava Embalagens, Adrilu Semijoias, Sander, o melhor sorvete da região, King Colchões, Segue Sun Energia Solar, Pizzaria Bela Capri, 3 Vias Corretora de Seguros, Casa de Carnes Boa Vista, Farma VIP Princesa e Bom Jesus, Digital U, Colégio Brinque Bem e Escola de Paz. Até a próxima!